Amém, o Facebook já está conectado, amém, o Instagram também está conectado, amém. A paz do Senhor Jesus para todo mundo do Facebook, para o pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal do Meet, a Edna, a Eliane, a Silvana, a Dona Maria, a Duda, amém, a paz do Senhor Jesus. O pessoal que vai ouvir pelo áudio também, amém. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 4, né? Provérbios 4 é um capítulo muito interessante que fala sobre a relação de pai e filho, né? No capítulo 4 do livro de Provérbios, vem um aconselhamento não só para o filho, mas também para o pai, né? Como ser um bom pai, né? Tá ficando baixo e alto, Duda? Deixa eu tirar, porque eu tava fazendo um teste, eu tirei o fone de ouvido daí. Deixa eu pôr de volta. Ó, Duda, eu mudei, eu vou ficar falando aí, qualquer coisa você avisa, tá bom? Melhorou? Amém. Então, Provérbios 4, né, o que acontece? Vem um conselho também para o pai. Às vezes o pai fica pensando, né? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui, né? O pai pensa muito isso. E o livro de Provérbios, no capítulo 4, é um conselho também para o pai. Como ser um bom pai, né? Como que a gente pode assegurar os nossos filhos de uma boa vida, né? Como que a gente pode instruir os nossos filhos de uma forma que eles vivam bem quando nós não estivermos mais aqui, né? E o livro de Provérbios, capítulo 4, fala sobre isso. A palavra de Deus diz que a gente tem que instruir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A paz, Marilda, amém. A Bíblia diz que a gente tem que instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. E é isso que no capítulo 4 Salomão diz. Salomão diz que ele foi instruído por Davi a andar nos caminhos de Deus. E que as coisas que Davi disse para ele marcaram ele. Ele fala, não, meu pai, ele me deu tantos conselhos de vida, meu pai me ensinou tanto, me deu tantas instruções, e isso me marcou. E agora chegou um momento na vida de Salomão que parece que ele está falando isso para os filhos dele, né? Então agora os conselhos que ele ouviu de Davi, ele começa a dar para os filhos dele também. E é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo 4 agora. A importância da gente instruir nossos filhos, a importância da gente corrigir nossos filhos, a importância da gente falar qual é o caminho correto para os nossos filhos e o que vai acontecer se ele for pelo caminho errado, né? A importância da gente ser exemplo na vida dos nossos filhos e que, além de tudo, né, acima de tudo, o que vai ficar quando nós não estivermos mais aqui, o que vai ficar na memória dos nossos filhos, não é o que a gente deu para ele, de coisas materiais, né? Não é isso que Salomão lembra de Davi, não são as coisas materiais que Davi deixou para ele, mas sim as palavras de sabedoria. Todas as instruções, todos os aconselhamentos, é isso que fica. Então, o pai e a mãe, eles são responsáveis pela educação do filho. E o capítulo 4 fala sobre isso. A gente precisa entender que a responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa. Não é da escola, não é da igreja, é nossa. Então, a responsabilidade em instruir os seus filhos no caminho do Senhor é tua. Não é da igreja. Você não vai ir lá no culto largar seus filhos lá na escolinha que tem, né, das crianças, e tá bom, eles vão instruir meus filhos no caminho do Senhor. A obrigação é sua. E é isso que fala no livro de Provérbios, capítulo 4. Você é que tem que falar para o seu filho sobre Deus. Você que tem que falar para o seu filho que roubar é errado. Você que tem que falar para o seu filho que, ainda que pareça que a pessoa está evoluindo, o fim dela não é bom. Você que tem que instruir assim seu filho. Não é a igreja, não é a escola, mas é você.
né? E o livro de Provérbios, capítulo 4, é isso. É muito uma relação de pai e filho, tá? Então a gente vai ver uma linguagem aqui bem diferente, onde Salomão parece que ele orienta um filho dele, orienta os filhos dele, né? Então ele fala realmente um pai aconselhando o filho, tá bom? Então eu vou orar agora, amém? E a gente vai começar a estudar Provérbios, capítulo 4, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra, Pai, amém. Meu Deus, vem. Vem com teu poder, com a tua força, Espírito Santo, vem com teu fogo e nos incendeia. Deus, torna clara a tua verdade a cada um de nós, meu Deus, torna a sua verdade compreensível, torna a tua verdade inconfundível, Pai, que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser enganados, Pai, que não venhamos, meu Deus, a cair e tropeçar por causa de ensinamentos falsos, de falsas doutrinas, de falsos profetas, de falsos mestres, Pai, mas que venhamos a conhecer a tua verdade, de forma a não sermos enganados, Pai, em nome de Jesus, Senhor, se revela a cada um de nós. Meu Deus, mostra a tua verdade clara e simples, porque se o Senhor nos disser a tua verdade de uma forma inconfundível, se o Senhor nos falar o que é direito, nós andaremos segundo a tua verdade, nós andaremos segundo os teus caminhos, então nos mostra, Pai, amém. Meu Deus, por favor, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, amém. Que o Senhor nos perdoe porque nós somos fracos, nós somos pecadores, Pai, nós erramos. E nós não somos merecedores, Senhor, e por isso nós imploramos pela tua misericórdia e pela tua graça, que a tua bondade, tua fidelidade, tua misericórdia e tua graça nos sigam todos os dias das nossas vidas, meu Deus, que a tua graça seja sobre nós, que a tua glória resplandeça em nossas vidas, Senhor, amém. Manifesta o teu poder através de nós, Senhor, que sejamos assim como Moisés, Senhor, que ele saía da tua presença, ele vinha ter com o povo e o rosto dele brilhava por causa da tua glória. Que assim sejamos nós, que o nosso rosto resplandeça a tua glória, que ao olharem para cada um de nós, todos possam ver que o Senhor é conosco, que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é tremendo. Deus, manifesta mais uma vez os seus milagres, mostra que o Senhor é conosco, mostra que o Senhor é nas nossas vidas, meu Deus. Glorifica o teu nome através dos nossos testemunhos, Pai, amém. Meu Senhor, sonda os nossos corações, sonda a nossa mente, Pai, e transforma tudo aquilo, meu Deus, que te desagrada. Tudo aquilo que não vem de ti, tira de nós, Pai, amém. Nos transforma, nos modifica, Senhor. Nos faça ter um coração bom, nos faça ter uma mente conforme a tua, Senhor. Nos ensina da tua bondade, nos ensina da tua compaixão, que venhamos, meu Deus, a ser agradáveis a ti. Nos ensina a ser melhores, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos livre de todo o mal, em o nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor derrame sobre cada um de nós sabedoria. Meu Deus, derrama sabedoria para que possamos entender a tua verdade, para que possamos compreender a tua voz, discernir sobre ti, para que possamos, meu Deus, compreender de uma forma clara, de uma forma inconfundível, de uma forma simples, e que venhamos a arder diante dessa verdade, que venhamos a nos entregar totalmente, Pai, que venhamos a mergulhar na tua presença, Senhor, que venhamos a ter cada vez mais comunhão e intimidade contigo, que o Senhor venha se manifestar cada vez mais nas nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor abençoa a casa do justo, e que assim seja, Pai, que essa palavra se cumpra sobre as nossas vidas, porque nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo, Pai. A tua palavra diz que a oração de um justo vale muito. A tua palavra diz que a oração de um justo vale tanto, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados, e que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Cumpra essa palavra sobre cada um de nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Traga cura, meu Deus, sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus, Senhor, amém. Faça a sua palavra cumprida sobre nós, Senhor, amém. Meu Deus, a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos a ti receberemos. A tua palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus nos será dado, para que no nome dele o Pai seja glorificado. Então, meu Deus, que assim seja. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor não é um Deus cruel, que entrega algo diferente do que pedimos. A tua palavra diz que o Senhor não é um pai que dá pedra no lugar de pão quando o teu filho pede.
Então, meu Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, escuta os desejos da nossa alma. Meu Deus, ouve cada oração que um dia nós fizemos a Ti. Ouve aquelas orações que fizemos escondidos nos nossos quartos, na nossa casa, totalmente rendidos a Ti. Aquelas orações que não podíamos nem falar, mas apenas chorávamos, Deus. Que o Senhor as ouça neste momento, Pai, se atente a cada uma delas, Senhor. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, as atenda. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos dê o que tanto pedimos, Pai. Amém. Meu Senhor, a Tua palavra diz que, ainda que não saibamos expressar em palavras tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos, a Tua palavra diz que o Senhor é capaz de sondar até mesmo os nossos gemidos. A Tua palavra diz que o Senhor desvenda até aquilo que nós não dissemos. Então, meu Deus, que assim seja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ouça e nos atenda, Pai. Amém. Meu Senhor, que todas as suas boas promessas, que todas as suas boas palavras, que tudo que o Senhor um dia disse, tudo que o Senhor um dia prometeu para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que te buscam, para todos aqueles que descansam em Ti, confiam em Ti, esperam em Ti, que todas essas boas promessas que o Senhor um dia fez para todas essas pessoas, que elas se cumpram sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, todas elas, Pai, em abundância, Senhor. Amém. Meu Deus, que sejamos bênção nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Nos usa, Pai. Nos usa para o Teu reino. Cumpra sobre cada um de nós a Tua vontade. Que os Seus planos, meu Deus, sejam cumpridos, porque os Seus planos não podem ser frustrados. E que assim seja, porque nós estamos aqui, meu Deus, e nós queremos cumprir a Tua vontade. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor quiser para nós, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que os Seus planos são maiores do que os nossos. E ainda que pareça que nada está bem, nós confiamos na Tua palavra, que diz que tudo coopera para o fim daquele que no Senhor esperam, para o bem daqueles que no Senhor esperam. Então, no final, tudo dará certo, Pai, e nós temos essa certeza, Senhor, amém. Então, meu Deus, que o Senhor derrame sobre cada um de nós do Teu Santo Espírito e nos faça transbordar da Tua paz, da Tua alegria, da Tua mansidão, de todos os Teus bons atributos, Pai, de todas as Suas características, que venhamos transbordar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que venhamos a ser bons uns para os outros, que venhamos a ser inteligentes e sábios para evangelizar, que venhamos a ser inteligentes e sábios para propagar a Tua palavra, que venhamos, meu Deus, a não somente falar dela, mas que venhamos a praticá-la também, Senhor. Amém. Meu Deus, livrai-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Adriano. Amém, amém, amém. Então, gente, no livro de Provérbios, capítulo 4, foi o que eu disse, né? A gente vai começar a observar agora, né, uma orientação aqui de pais e filhos, né? E no versículo 1, Salomão ele começa a falar numa linguagem de pai, né? A impressão que dá quando a gente lê o capítulo 4 é que ele tá falando com o filho dele, né? Essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho quando eu leio o capítulo 4 é que Salomão tá dando um conselho para um dos filhos dele ou para todos os filhos dele, né? E ele diz assim no versículo 1: ó, meus filhos, escutem o que o seu pai diz. Né? Então, parece que ele tá falando com os filhos dele ali, né? E também vale isso pra gente, né? Vamos escutar o que os nossos pais dizem, né? Como ele havia falado já no capítulo 1. E aqui, estai atentos para conhecerdes o entendimento, né? Então, não é só você parar e escutar o que seu pai diz e entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas você está com disposição de entendimento, né? Então, é você sentar e escutar e tentar entender o que ele está falando, né? Realmente aceitar o que ele está falando, tentar entender por que está falando isso, né? É essa compreensão que vai além de ouvir, né? É realmente conhecer o entendimento, entender o que ele está falando, ficar atento para o que ele diz, atento para o que ele explica, né? Prestar muita atenção no que ele fala. E aqui ele diz, porque o que eu estou falando não é bobagem. Salomão diz isso. Salomão diz no versículo 1, ó, meus filhos, ouçam a minha instrução, ouçam o meu ensinamento, ouçam o que eu ensino a vocês, né? E prestem muita atenção.
para que vocês venham a ter entendimento, para que vocês venham a entender as coisas. Porque o que eu falo, no versículo 2 ele diz, porque o que eu falo não é bobeira, porque o que eu falo, a paz Maria, porque o que eu falo não é bobagem, porque o que eu falo é bom, porque o que eu falo é certo. Eu não tô aqui falando bobagem, não são conselhos inúteis, não são palavras vazias. O que eu falo é útil. Então escutem, né, para que vocês então tenham entendimento. Não deixais o meu ensino, né? Não esqueçam o que eu estou ensinando para vocês. Não venham lá depois não cumprir o que eu estou ensinando a vocês. O meu ensino é muito importante. Então agora no versículo 3 ele continua e diz assim: olha, quando eu era pequeno, né? E eu tava ali na companhia do meu pai, né? E eu era filho pequeno, né? Ele fala tenro, significa pequenininho, né? Eu era filho pequeno e único da minha mãe, né? A gente lembra que a mãe dele é Batseba, né? Então, ele era o filho... A gente lembra que o primeiro filho de Batseba ali com Davi morreu, né? Que Deus o matou, né? Como castigo por causa do pecado de Davi e de Batseba. E então nasceu Salomão. E ele diz, quando eu era pequenininho, né, e eu era o filho único ainda da minha mãe, a gente lembra que Batseba vai ter outros filhos, né? Então, quando eu ainda era filho único da minha mãe, e eu era pequenininho, né, e eu estava na companhia do meu pai, ele sempre me dizia uma coisa, ele sempre me ensinava. Ai, que lindo, né? Então, para você ver, Salomão, ele lembra claramente do que o pai dele ensinava a ele quando ele era pequeno ainda. Esse homem agora é rei. Esse homem agora é rei. Esse homem agora tem filhos. Esse homem agora já não tem mais o pai do lado dele, mas ele se lembra das palavras que o pai dele dizia quando ele era pequeno. Olha a importância que tem a instrução do filho, quando você instrui o seu filho, né? O nosso filho, ele se lembra muito mais das coisas que a gente fala do que das coisas que a gente dá. Ele vai lembrar das nossas palavras, né? Ele vai se lembrar muito mais das coisas que a gente faz do que das coisas que a gente fala. Então a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que falar coisas úteis, né? E aqui Salomão se lembra, Salomão era criança, era filho único, Batseba ainda nem tinha ainda outros filhos, e ele lembra o que Davi falava para ele. E ele diz: "Eu lembro quando eu era pequeno, e eu ainda não tinha irmãos por parte de mãe, né? A Batseba ainda não tinha tido mais filhos. Eu lembro que o meu pai me dizia, e ele me ensinava o seguinte, ele falava o que para mim? Meu pai sempre dizia para mim: Filho, retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus ensinamentos e vive. Então, Davi sempre falava para ele quando ele era pequeno: meu filho, presta muita atenção em tudo que eu te digo. Guarda todos os meus ensinamentos, guarda todos os meus conselhos no teu coração para que você nunca esqueça. Presta muita atenção em todos os conselhos que eu te der, meu filho. Porque se você guardá-los, se você prestar muita atenção em tudo que eu estou te ensinando e tudo que eu te aconselho, você vai viver. Porque os meus conselhos são conselhos para que você tenha vida, filho. São conselhos para que você não caia numa armadilha e morra cedo. Mas são conselhos para que você tenha uma vida longa. Então, tudo que eu falo, meu filho, preste atenção. Porque se você prestar atenção, guardar e fizer o que eu estou falando, você vai viver bem muito tempo. Você não vai morrer cedo, você não vai ter nenhum problema, vai dar tudo certo. Então, me escute. E então, aqui no versículo 5, Salomão diz: ó, meu filho, fala que Davi falava para ele: ó, meu filho, procure sempre adquirir sabedoria e compreensão, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Procure sempre a sabedoria e a compreensão. Procure sempre ser sábio, né? A sabedoria a gente lembra onde a gente procura, né? Só em Deus. Não tem outro lugar de a gente buscar sabedoria. Então, se eu quero procurar sabedoria, eu tenho que procurar em Deus. E é isso, procure sempre a sabedoria. Aonde? Em Deus. Eu não vou encontrar sabedoria em outro lugar, somente em Deus. E não te esqueças e nem se afaste dos meus conselhos. De tudo isso que eu venho te falando, de tudo isso que eu venho te aconselhando, não se esqueça, porque é muito importante para você. E não se afaste desses conselhos. Versículo 6, ele diz: não abandone jamais a sabedoria. Porque, na verdade, a sabedoria vai te proteger. Na verdade, ela vai te guardar.
Ela vai te colocar a salvo de entrar por lugares que vão te trazer sofrimento, entrar por lugares que vão te fazer mal, de ir por caminhos errados, né? Hoje eu observo na minha vida, tem tantas decisões na minha vida ruim, né? Que eu tive que amargar ali decisões ruins que eu tomei por falta de sabedoria. Se eu tivesse tido sabedoria, nossa, eu tinha sofrido tão menos. Existem coisas na nossa vida, é claro, que são inevitáveis. Não depende da nossa sabedoria, né? Então, independente de eu ter sabedoria ou não, eu ia passar por aquilo, porque independe, né, de uma decisão minha. Mas tem muitas coisas na minha vida que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido sabedoria, né? Hoje eu vejo, mas nossa, como eu fui burra, né? E são coisas que eram evitáveis e você sofreu, né? Você penou e foi por falta de sabedoria. E é isso que ele está dizendo. Se você tiver sabedoria, né? Ela vai te guardar. Ela vai te impedir de você sofrer desse jeito. Ela vai te impedir de tomar decisões ruins. Então, guarde bem guardada a sabedoria, né? E a busque sempre. Então, aqui no versículo 7, Salomão diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento, né? Então, aqui ele tá falando, olha, de tudo que existe, a sabedoria é o principal, é o mais importante. Esse é o foco, esse deve ser o foco, a sabedoria. A sabedoria é o mais importante. Portanto, vá atrás dela. Portanto, adquira a sabedoria e gaste tudo que você precisar, tudo que for necessário, adquira pela sabedoria. Às vezes é meio estranho, né? Você fica vendo hoje, às vezes a pessoa vai e gasta, sei lá, 3 mil reais num tênis, né? E não paga um curso, né? Profissionalizante e tal, né? Gente, ela deixou de investir na sabedoria. É uma coisa que ela estaria investindo para quê? Para ela ganhar mais, né? Para ela poder crescer. É a sabedoria, ela está investindo em conhecimento, né? Não é a sabedoria de Deus, é claro, você deve buscar a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus, ela é ampla, né? Você vê, Salomão, ele tinha a sabedoria de Deus, mas também ele tinha a sabedoria dos negócios. Ele foi o rei mais rico, né? E é isso. Aí a pessoa vai e gasta, por exemplo, 3 mil reais, 4 mil reais num iPhone, né? E podia estar fazendo um curso, né? Alguma coisa assim. Isso é sabedoria, né? Então, use tudo que você tem, todas as aquisições que você fizer na tua vida, faça para que você adquira sabedoria. É isso que Salomão está falando. Se você quer fazer um investimento, invista no conhecimento. Existe um negócio muito legal, que é assim, é uma palavra até, não sei se é um filósofo, deve ser alguém conhecido. Diz assim, né? Você pode comprar qualquer coisa, né? Você pode comprar uma casa, um carro, um tênis, um celular, e tudo isso você pode perder. Tudo isso. Alguém pode vir roubar de você, algo pode acontecer e você pode perder. A casa pode pegar fogo, alguma coisa pode acontecer em tudo isso. Mas quando você adquire conhecimento, ninguém pode roubar de você. O conhecimento ninguém tira de você. Conhecimento é algo que você adquire e é seu. Ninguém rouba. Vai ficar ali contigo, né? E é isso que ele está falando. A sabedoria é o mais importante. De tudo que há no mundo, a sabedoria é o mais importante. Então, vá atrás dela. E empregue tudo o que for necessário para adquiri-la, né? Por exemplo, outro exemplo importante, né? A gente, né? A Bíblia diz isso, que a gente tem que colocar, né? Para Deus a mesma disposição que a gente coloca para o mundo. Então, por exemplo, eu tenho disposição para sentar e maratonar Harry Potter. Harry Potter, gente, é longo, né? Cada filme é mais de 2 horas lá, eu acho. Então, imagina, eu consigo maratonar, sei lá, 9, sei lá quantos tem Harry Potter. Eu consigo maratonar todos, né? Passar 2, 3 dias maratonando. Mas eu não consigo sentar 40 minutos para ouvir falar sobre Deus. Para ouvir, né, as palavras de Deus. Para ouvir o ensinamento de Deus, né? Então, ele diz, não faça isso. Entenda que a sabedoria é o principal. A sabedoria é o mais importante. E empregue tudo o que for necessário para adquiri-la.
né? Então, o mesmo empenho que eu tenho para empregar, né, a minha energia, a minha disposição, né, para maratonar uma série, por que eu não vou empregar isso para adquirir sabedoria de Deus, né? Para estudar sobre Deus, para aprender sobre Deus, né? A Bíblia diz isso. A mesma disposição que eu tenho para o mundo, eu tenho que ter para Deus. Por que eu tenho mais disposição para o mundo do que para Deus? Eu tenho que ter a mesma disposição, né? Então, no versículo 8, Salomão diz: olha, estima a sabedoria, né? Se você colocar a sabedoria, né, na posição que ela merece, né, estimar ela, né, apreciar ela, né, valorizar ela, se você valorizar a sabedoria, ela vai te exaltar. Se você abraçar a sabedoria, ela vai te honrar. Então, no versículo 9, ele diz: a sabedoria vai dar à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, né? Então, a sabedoria vai te tornar mais bonito, a sabedoria vai te tornar diferente, a sabedoria vai te tornar aquele tipo de pessoa que chega nos lugares e as pessoas querem falar com você, as pessoas querem te ouvir, né? A sabedoria faz isso. A sabedoria vai ser como uma coroa na tua cabeça. Sabe, o rei entra no lugar com a coroa na cabeça, todo mundo para, olha e quer ouvir o que o rei vai falar. Fica todo mundo mudo para ouvir o que o rei vai falar. E a sabedoria faz isso. A sabedoria vai fazer com que você entre num lugar e todo mundo escute, respeite o que você está falando, ouça, né? Então a sabedoria vai ser assim na tua vida. Então no versículo 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida, né? Então ouve tudo isso que eu estou dizendo, ouve os meus conselhos e aceita. Não é só ouvir, né? Aqui, Salomão fala muito nesse livro sobre isso também, né? Não basta você decorar. Tem muita gente que decora, né? Tem gente que fala, tá em Mateus, não sei o que, quer decorar a Bíblia inteira, né? Não é decorar, é praticar. É praticar. A prática é que é importante. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Não é para você decorar os meus conselhos, é para você praticar, né? Quando a gente aceita algo, né, a gente cumpre. Então, não só ouça, não só decore, mas aceite. Aceite ao ponto de fazer inquestionavelmente. Pode não ter lógica nenhuma para mim. Eu posso estar olhando aqui e falar, meu Deus, mas qual é a lógica disso? Mas eu aceito, então eu vou fazer. Né? Não tô vendo lógica. Humanamente falando, não tem lógica nenhuma, mas eu aceito. É isso que é aceitar, né? Ainda que não tenha lógica, ainda que aos meus olhos, ao meu juízo, pareça que aquilo não tá me dando lucro. Mas eu tenho que aceitar, então eu tenho que fazer, né? É nesse sentido. E se você fizer isso, né? Se você aceitar os meus conselhos, se você praticar os meus conselhos, se você ouvir os meus conselhos, então você terá uma vida longa, né? É claro, né? Que existem sábios que morrem cedo, porque o domínio da vida está nas mãos de Deus, né? Então Deus decide a data da vida, a data da morte, a data de tudo. Mas a sabedoria vai te impedir de morrer, gente. Tem tanta gente que quando você para pensar, vai morrer de bobeira, né? Tem muita gente que acontece isso. Você fala, nossa, de bobagem, nossa, que pena, né? Que pena, foi uma morte boba. Sabedoria. A sabedoria desvia você disso, de você morrer por bobeira. Tem pessoas que morrem, gente, por bobagem. Você vai parar para pensar, nossa, que bobeira, morreu por nada. E é assim. Então, no versículo 11, Salomão diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Que lindo. Aqui é um pai falando para o filho. Lembra que ele falou, olha, quando eu era pequeno eu lembro muito bem. Meu pai ficava falando essas coisas para mim, né? E ele fala que o pai dele disse assim para ele. Depois de aconselhar ele, né? Ficava dando vários conselhos para ele. Então o pai dele fala assim para ele, olha meu filho, você não pode falar que a culpa é minha. Se você errar na tua vida, não pode falar que a culpa é minha. Porque eu te ensinei a sabedoria. Eu te dei bons conselhos. Eu te mostrei os caminhos corretos. Eu falei para você o que era para ser feito e o que não era. Eu te ensinei corretamente. Então, se você cair, a culpa não é minha.
É isso que Davi tá falando aqui para Salomão, é nesse sentido, né? Se você errar, a culpa não é minha. É muito triste porque assim, hoje a gente observa, né, que os pais não fazem isso com os filhos, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é muito triste, que ela dá conselhos maus para os filhos dela. Muito maus, gente, muito maus mesmo. Mas a pessoa também tá perdida, né? E ela tá perdida e ela põe para perder os filhos dela. E é isso. A pessoa já tá perdida e perde a sua descendência também, né? Tem um outro exemplo também de uma pessoa famosa, né? Que ela teve um procedimento cirúrgico aí, né? E ela perdeu um pedaço da perna, né? Algo assim. E ela foi até pra igreja, né? Depois disso daí, né? Que ela lembra, ela teve um problema na perna e tal, foi pra igreja, passou a ficar na igreja um tempo. E então depois ela endoidou agora, saiu da igreja e voltou a fazer filme pornô, né? Ela tá fazendo um filme pornô e tal. E ela agora levou o filho dela. O filho dela é que filma ela fazendo os filmes pornôs, né? E um determinado dia o filho dela falou: ai, mãe, eu tô precisando ganhar dinheiro, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E ela falou: ah, eu tenho uma ideia, por que você não vai comigo, né? Porque esse negócio tá dando dinheiro, aí você me ajuda a filmar os meus filmes pornô e você ganha dinheiro. E tá os dois nisso. E ele fala a maior naturalidade, fala, ai, não, eu não vejo problema de ver minha mãe transando com outros homens. Ah, pra mim é normal, é só trabalho. E ele fala assim. E é uma mãe que ensinou mal o filho, ensinou os filhos no caminho que não é do Senhor, né? E é isso que ele tá dizendo aqui, ó, se der errado, se na tua vida der errado, se lá pra frente você se arrepender, se lá pra frente você vê que deu alguma coisa de errado, a culpa não é minha. Porque eu te ensinei certo. Eu te ensinei corretamente, sabe? E a importância é essa, né? Porque assim, um dia os pais não vão estar mais aqui, né? A ordem natural das coisas é essa, os pais irem antes dos filhos, né? A tendência é essa, os pais vão embora e os filhos continuam, né? E muitos pais ficam com aquele receio, né? O que vai ser dos meus filhos quando eu não estiver mais aqui? Mas a Bíblia dá a receita para esse tipo de problema. A Bíblia diz que o pai não deve se preocupar o que vai ser do seu filho, desde que ele ensine ao seu filho, aos seus filhos, o caminho do Senhor. Então, se eu ensinar ao meu filho a sabedoria, o caminho correto, os caminhos de Deus, do que é certo, o que é errado, eu não tenho que temer quando eu não estiver mais aqui, porque ele vai temer ao Deus que eu apresentei a ele. E quando eu não estiver mais aqui, não tem problema, porque eu morri, mas o meu Deus não. O meu Deus continua cuidando dele. Eu não estou mais aqui, mas meu Deus continua abençoando minha descendência. Meu Deus está com minha descendência. E é nesse sentido, né? Então aqui Davi tinha esse entendimento, né? Davi ensinava a Salomão nos caminhos de Deus, né? Ensinava para Salomão de sabedoria, e assim a gente tem que ser com os nossos filhos, né? A gente tem que ensinar. Tem gente que acha que o ensinar pertence à escola, né? Eu conheço gente assim, que acha que a escola que tem que ensinar os filhos, né? A escola que tem que ensinar, a igreja que tem que ensinar. Não, quem tem que ensinar é você. É pai e mãe que tem que ensinar filho. Não é a igreja nem a escola, é pai e mãe. Então aqui no versículo 12, né? Diz: por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, né? Se você andar nos caminhos da sabedoria, se você tiver sabedoria, né? Os seus passos não vão se embaraçar, você não vai cair, você não vai tropeçar. Você não vai se enrolar. Tem gente que se enrola por falta de sabedoria, né? Quando você vê, meu Deus, como se enrolou desse jeito? Falta de sabedoria. Se você tiver sabedoria, você não vai se enrolar. Você não vai ter problema, assim, sabe? Tem problema que tem pessoas que criam problemas, né? Existem problemas que aparecem sem a gente fazer nada, beleza. Mas tem problemas que a gente cria. E é essa a questão. Se você tiver sabedoria, se você buscar sabedoria, se você seguir os conselhos do sábio, né, de Salomão, os conselhos desse livro, você não vai criar problema para você. Problemas vão surgir? Vão, porque surgem. Mas pelo menos você não vai criar seus problemas. Porque a pior coisa que existe é a gente criar nossos próprios problemas, né? E é isso que ele tá falando aqui. Não, você não vai criar seus problemas. Então, aqui no versículo 13, Salomão diz: apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, se apegue ao que eu te ensino. Se apegue ao meu ensinamento, né? E não largue ele.
Tudo que eu te digo, meu filho, né? Tudo que eu os conselhos que eu tô te dando, meu filho, todos os ensinamentos que eu tô falando, tudo isso que eu tô dizendo, se apegue a isso e não largue, guarda isso, porque entenda, a sua vida depende disso. Para você ter uma vida boa, você depende desses conselhos aqui que eu tô te falando. Então, guarda eles bem. Então, aqui no versículo 14, ele continua e ele diz assim: não entre no caminho dos ímpios, não ande no caminho dos maus. Não siga os caminhos deles, não siga os passos deles, não faça o que eles fazem. Não, fica longe dos ímpios, fica longe dos maus. E aqui no versículo 15, ele diz: evita. Até evita eles, né? Ele fala assim, até evita eles. Para não ter problema, até evita. Não passe nem perto. Se desvia dele. Passa bem longe, né? É claro, gente, que a gente não tem que levar isso no extremo, né? Levar no extremo de a gente não querer nem falar. A gente tá andando na rua, vem um ímpio, fala bom dia, não vou falar bom dia pro ímpio. Não é nesse extremo, né? Não é assim não, tá? Mas assim, não ande junto. Não tem problema você falar bom dia, não tem problema, né? Não tem problema. Você vai na casa dele visitar um dia, ele vai te visitar um dia, não tem problema. Um parente, né? Você vai visitar, não tem problema. Mas não ande com ele. Não faça os percursos que ele faz, né? Ele vai pra balada. Não vai com ele na balada. Não fica andando com ele. Não vira amiguinho. Não fica ali, né? De conchavo. Não fica. Então, aqui no versículo 16, ele diz: por que não? Porque não é pra gente andar nessa companhia, né? Não ande na companhia dos ímpios, não ande na companhia dos maus. Por quê? Porque eles não dormem enquanto eles não fizerem o mal. E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Não anda com eles, porque uma hora pode ser que eles façam mal para você. É isso que Salomão está dizendo. É isso que Davi disse para Salomão, né? Não ande com eles, porque uma hora o prejudicado pode ser você. Você está andando com eles e eles estão fazendo mal para alguém. E eles não dormem enquanto eles não fazem mal. Eles não descansam, eles amam fazer o mal. Aí vai chegar um dia que eles não vão ter mais para quem fazer mal, mas você tá ali. Vai ser para você que eles vão fazer mal. Então fica longe dessas pessoas, fica longe desse povo, né? Porque eles não descansam enquanto não verem o mal. E aqui no versículo 17, ele diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Porque para esse povo, a impiedade e a violência é como comida. É como comida e bebida. A mesma necessidade que a gente tem de comer e beber, eles têm de serem ímpios, de praticarem a violência, de serem maus. Então, não fica achando, não, ele mudou, hoje ele não vai fazer nada, não. Não, eles não dormem, eles não descansam, enquanto não verem o mal. Então, fica longe desse tipo de gente. Aí, no versículo 18, ele diz: mas em compensação, o caminho do justo é um caminho de luz. E é como a luz da aurora, o caminho do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vê que o caminho do justo, ele já não é um clarão, né? O caminho do justo não é um clarão que de repente apareceu e acendeu tudo e eu tô vendo tudo. Aqui diz que o caminho do justo, ele vai clareando. Ao passo que você vai andando, à medida que você vai andando, vai clareando, vai clareando, vai clareando, até que se torne um dia perfeito, até que você veja tudo. É nesse sentido, né? Então, o caminho do justo, ele vai clareando ao passo que ele vai andando. Ele vai andando, as coisas vão clareando, ele vai enxergando algumas coisas que ele não via antes. E ele vai andando, ele começa a enxergar coisas que ele não via antes. E ele, conforme ele vai andando, vai clareando ainda mais. Até que vai chegar um determinado momento da caminhada do justo que vai estar tão claro, tão claro, tão claro que ele vai ver tudo. Que ele vai ver perfeitamente tudo, né? É isso que ele está dizendo, né? E esse dia claro, a gente só alcança com a sabedoria de Deus, né? Então, esse dia claro, onde a gente vê tudo, enxerga tudo claramente, é só com a sabedoria de Deus, né? E para buscar a sabedoria de Deus, é temendo a Deus, conhecendo Ele, lendo a palavra dele, estudando sobre Ele, né? E é assim. Então, aqui diz que no versículo 19, né? Diz assim que enquanto que o caminho dos justos
essa claridade, né? Conforme o justo vai caminhando, vai clareando, vai clareando, vai clareando, até que se torne totalmente claro. Ao contrário, o caminho dos ímpios é escuridão. O caminho dos ímpios é tão escuro, mas tão escuro, que eles nem sequer sabem onde eles tropeçam. Eles são totalmente cegos. Eles andam pelos caminhos deles cegos. Eles não sabem nem onde eles estão pisando. Eles estão andando, apalpando, sem saber para onde estão indo. E daqui a pouco caem, né? Assim é o caminho do ímpio. Assim é o caminho do injusto, né? Uma hora o negócio dá errado, né? Uma hora alguma coisa ruim acontece ali, ele cai, algo acontece. E esse é o caminho deles. Então, no versículo 20, Salomão diz, né? Salomão diz que o pai dele falou para ele, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Então, escuta o que eu estou dizendo, presta atenção nos meus conselhos. Versículo 21. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, né? Não esquece dos meus conselhos, não esquece dos meus ensinamentos. Guarda os meus ensinamentos no seu coração, para que você não venha esquecê-los, né? Para que você jamais venha esquecer o que eu estou dizendo. E aqui no versículo 22 ele diz: porque o que eu digo, porque esses conselhos, esses ensinamentos são para a vida. São para a vida para quem os acham. Uau! Tá dizendo assim, quem acha esses ensinamentos, quem entendeu esses ensinamentos, quem segue esses ensinamentos, encontra a vida. Encontra a vida alegre, encontra uma vida farta, encontra uma vida boa, encontra uma vida longa. Quem aceita esses ensinamentos. E não só isso, encontra saúde também. Porque você vai ter mais saúde. Né? Existem muitas coisas que acontecem, né, que são respostas do nosso corpo, né, e vem alguma questão, né, porque o nosso corpo começa a manifestar algo que tá de errado, né, e é isso que ele tá falando, não vai ter nada, se você seguir a sabedoria que eu tô falando, até saúde você vai ter, você vai ver. Versículo 23, ele diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que vem a vida. Aqui, né, o coração, ele tá querendo falar sobre sentimentos e pensamentos, né? E aqui ele tá querendo dizer o quê? Toma cuidado com seus pensamentos, toma cuidado com seus sentimentos, porque a vida é dirigida por eles. A vida é dirigida pelos seus pensamentos, a vida é dirigida pelos seus sentimentos. Então, toma cuidado com eles, porque eles vão dirigir a sua vida. Cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa é o que vai dirigir a sua vida. Cuidado com o que você sente, porque o que você sente é o que vai dirigir sua vida. E a Bíblia diz isso, gente, é assim mesmo que funciona, né? Por isso que a Bíblia diz, a gente tem que pensar as coisas do alto, a gente tem que colocar o nosso pensamento no alto, né? Os sentimentos, a gente deve dominar sobre os nossos sentimentos, né? Desde Caim, né? Deus já falou isso, nós devemos dominar sobre os nossos sentimentos, né? Ter domínio próprio, né? A gente não é igual um animal que não tem domínio próprio e sai matando, né? Não. A gente tem que ter domínio próprio, né? E a gente também tem que dominar os nossos pensamentos, né? A Bíblia diz isso, para a gente ocupar os nossos pensamentos com as coisas do alto. A gente não ficar ocupando nossos pensamentos com as coisas daqui, coisa que não vale a pena. Por quê? Porque os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. E os nossos sentimentos também. Sabe aquela pessoa que fica nutrindo aquele sentimento e depois você vê ela viveu anos em detrimento daquele sentimento? O sentimento dirige uma vida. Existem pessoas que eu conheço que, gente, vivem uma vida inteira em detrimento de um sentimento de raiva, de vingança, de ódio, uma vida inteira. A pessoa, sei lá, a pessoa foi enganada, né? O marido largou ela com os filhos pequenos, né? E ele foi viver outra vida, estão separados, mas ela passa 30 anos, 40 anos com aquela amargura e ela se torna uma pessoa amarga. Você vai falar com essa pessoa e ela se tornou o próprio sentimento dela. Ela se tornou amarga. É uma pessoa que ninguém mais quer
falar, ninguém quer mais ter contato, porque aquele sentimento passou a dirigir a vida dela. Ela se tornou aquele sentimento. E é a mesma coisa o pensamento, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles dirigem a nossa vida. No começo são só pensamentos, mas a Bíblia diz que os nossos pensamentos vão se transformando em atitudes, né? Então no começo eu só tô pensando, eu tô pensando aqui em trair meu marido, eu tô pensando, aí eu fico pensando em outro homem, pensando, aí começa a imaginar cenas com outro homem, aí começa a imaginar coisas acontecendo com outro homem, e daqui a pouco isso vai estar dirigindo a minha vida. É isso que a Bíblia diz, toma cuidado. Toma cuidado com o que você sente, toma cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa e o que você sente dirigem a tua vida. Então toma cuidado, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Versículo 24 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca. Não fica usando a tua boca para falar coisa falsa, não. Desvia da tua boca a falsidade. Não fica... Que coisa horrível, né? Uma pessoa que se diz cristã, né? Que se diz de Deus, né? E ficar usando a boca dela para falsidade. Não. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Não usa os seus lábios para maldade. Não usa os seus lábios, né, para falar mal do outro, para propagar maldade, fofoca. Não faça isso. Versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhe direito, né? Que os teus olhos vejam direito, né? Que você analise bem, né? Você pare bem, né? Não seja um afoito, né? Mas que você olhe bem, né? Os seus olhos estejam sempre à frente de ti, né? Não fica desviando o olhar porque não interessa, né? Que você cuide, sabe aquela coisa? Cuida da tua vida. É nesse sentido, cuida da tua vida, para de cuidar da vida do vizinho, né? Cuida da tua vida, é nesse sentido, né? Tem duas historinhas bem legais sobre isso, né? Tem uma história que é assim, tem uma mulher que ela estava com o marido dela, todo dia ela acordava e ela olhava pela janela da casa dela e ela falava com o marido dela: essa vizinha é uma porca, que vizinha nojenta, a casa dela como tá imunda, né? E toda vez ela olhava da janela e falava que a vizinha era uma porca, todo dia. Aí teve um dia que ela levantou e ela falou: nossa, essa porca dessa vizinha decidiu limpar a casa, porque olha, agora a casa dela tá bonita, agora a casa dela tá brilhando. E o marido dela falou: não, amor, eu decidi lavar a nossa janela. Então é nesse sentido, né? Pare de olhar, né? Pare de olhar, pare de falar da trava do outro, né? Da trava do olho do outro. É nesse sentido, pare com isso, né? Cuida da sua vida, né? Olhe os teus olhos direito, né? Que você olhe para o que é direito, que você olhe para o que é certo. E olhe diretamente diante de ti, né? Não fica com olhares furtivos, né? Aquela coisa, né? Querendo já desviando. Não. Seja objetivo, olhe para o que é certo, olhe para o que é direito, né? Seja diante de ti os teus olhos, né? Não fica se inclinando para querer cuidar da vida do outro, não sei o que. Não. Cuide da tua vida. Versículo 26, né? Pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados, né? Se você pensar bem antes de fazer alguma coisa, tudo vai dar certo. É isso que ele tá falando. Pensa bem antes de fazer alguma coisa. Antes de fazer qualquer coisa, pensa bem que tudo vai dar certo se você pensar bem. Mas não seja afoito, né? Não sai fazendo tudo sem pensar. Versículo 27, para finalizar, ele diz assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Evita caminhar no caminho mal. Evita caminhar pelo mal, né? E não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não falar só um pouquinho, não tem problema, né? É só hoje, né? Não. Vá pelo caminho reto, continue pelo caminho correto. Não se desvie nem um milímetro, não se desvie nem um pouquinho, porque pode ser que você não consiga mais voltar, né, para o trilho. Não desvie. Então, amém, gente. A gente termina aqui hoje a aula, né? Glória a Deus, amém. Aí na quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 5, na sexta-feira sobre o capítulo 6, tá bom? Então, amém, gente. Deus abençoe. A aula foi bem tranquila. Glória a Deus, amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Eu aguardo vocês na quinta-feira com a graça de Deus, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Um beijo a todos.